Desde os primórdios da humanidade, existe um desejo impossível que nunca deixou de nos assombrar: a imortalidade. De antigos alquimistas e imperadores a bilionários e laboratórios modernos, o sonho de viver para sempre continua vivo. Mas e se eu dissesse que a natureza já descobriu esse segredo? E se a verdadeira imortalidade não estiver no futuro, mas escondida silenciosamente nos oceanos? Existem criaturas neste planeta que simplesmente não morrem, pelo menos não da forma que nós conhecemos. Não envelhecem, não sucumbem a doenças. São eternas. Nos cantos mais remotos da Terra, vivem seres que já ultrapassaram impérios inteiros. Tubarões mais antigos que Shakespeare, águas-vivas capazes de reiniciar seus próprios ciclos de vida. Autênticas máquinas do tempo, desafiando as regras de um dos fenômenos biológicos mais misteriosos da ciência. Você está no Arquivo Selvagem. Hoje, vamos explorar os animais que não apenas vivem por séculos, mas que parecem carregar a própria eternidade dentro de si. Quais segredos eles escondem? Como conseguiram enganar a morte? E será que sua biologia extraordinária guarda a chave para prolongar também a nossa existência? Prepare-se, porque vamos começar pequeno e avançar até o território da imortalidade. Nossa jornada começa em uma pequena ilha ao oeste do Equador, na América do Sul. O mundo ouviu falar das Galápagos há quase 5 séculos, quando um bispo espanhol, levado pelos ventos até lá em 1535, descreveu em suas anotações um lugar hostil, difícil de sobreviver, mas habitado por criaturas gigantes, as tartarugas de Galápagos. Esses animais podem viver mais de um século com facilidade, e não é raro chegarem aos 150 anos de idade. O mais impressionante é que parecem envelhecer na mesma lentidão com que caminham. Durante muito tempo, os cientistas avançaram devagar em busca do segredo dessas vidas tão longas, e só nas últimas décadas começaram a encontrar respostas surpreendentes. Um estudo internacional recente analisou mais de 70 espécies de répteis e anfíbios e revelou que as tartarugas, junto com crocodilos e salamandras, possuem taxas de envelhecimento incrivelmente baixas. Mais do que apenas envelhecer lentamente, algumas apresentam sinais mínimos de deterioração biológica ao longo do tempo. Isso se deve, em parte, às suas características protetoras, como o casco duro, que não apenas as defende de predadores, mas também contribui para um envelhecimento mais lento. Ao contrário de nós, cuja energia corporal gera resíduos nocivos que atacam nossas células, as tartarugas utilizam o calor do sol para regular o metabolismo. Essa diferença faz com que produzam menos substâncias danosas, reduzindo os danos internos e permitindo que vivam muito mais. Um dos símbolos mais conhecidos dessa longevidade foi Lonesome George, o último representante de sua subespécie, que viveu até 2012. Mesmo após sua morte, sua genética revelou segredos fascinantes, genes duplicados ligados à reparação de DNA, à defesa imunológica e até à prevenção do câncer. Em laboratório, as células dessas tartarugas mostraram uma capacidade extraordinária de eliminar rapidamente células defeituosas, o que pode ser uma das chaves para sua resistência contra doenças e seu tempo de vida quase interminável. As tartarugas de Galápagos nos lembram de algo essencial. Às vezes, a própria natureza já esconde respostas para mistérios que a humanidade persegue há séculos. Deixando para trás o calor do Pacífico e as tartarugas gigantes, mergulhamos agora nas águas geladas do Ártico, onde a luz do sol nunca alcança e o tempo parece desacelerar. Ali, nas sombras eternas, desliza uma criatura quase mítica, o tubarão da Groenlândia. Este animal é o vertebrado mais longevo que conhecemos. Pode viver pelo menos 250 anos e alguns indivíduos podem ter ultrapassado os 500. Imagine isso. Um tubarão que já nadava silenciosamente nas profundezas quando impérios surgiam e ruíam, quando guerras remodelavam o mundo, quando a humanidade ainda descobria novos continentes. Apesar de atingir até 7 metros de comprimento, pouco se sabia sobre esses gigantes até recentemente.
Antigamente eram pescados apenas por seu óleo, mas sempre permaneceram um mistério. O que intrigava os cientistas era sua idade real. Diferente de outros tubarões, não possuem estruturas ósseas com marcas de crescimento para estimar o tempo de vida. O enigma só começou a ser desvendado em 2016, quando pesquisadores analisaram proteínas preservadas nos olhos desses animais. Essas proteínas se formam antes do nascimento e nunca se renovam, funcionando como uma cápsula do tempo, biológica. Através da datação por carbono, descobriu-se que algumas fêmeas já tinham vivido quase 400 anos. Esses tubarões cresceram menos de 1 centímetro por ano, nadando em um ritmo lento, quase preguiçoso, mas carregando consigo o segredo da longevidade. A explicação mais aceita é o metabolismo extremamente baixo, consequência das águas congeladas em que vivem. O corpo funciona em câmera lenta, envelhecendo a um passo tão devagar que parece desafiar a própria biologia. Pesquisas recentes mostraram que, ao contrário de outros animais, a atividade metabólica do tubarão da Groenlândia permanece estável com a idade. Ou seja, seu organismo não se degrada como o nosso. É como se o tempo tivesse menos poder sobre ele. Assim como as tartarugas de Galápagos, esses tubarões guardam no metabolismo o segredo de suas vidas centenárias. Criaturas quase imortais, vagando como fantasmas em um oceano congelado, lembrando-nos de que a natureza, no silêncio das profundezas, já domina mistérios que ainda tentamos compreender. Depois de atravessarmos as águas congeladas do Ártico e conhecer o fantasma das profundezas, viajamos agora para outro cenário, os mares tropicais próximos ao Havaí. Ali, escondido em lugares onde a luz mal chega, encontramos um ser tão discreto quanto resistente, o coral negro. À primeira vista, pode parecer apenas uma colônia marinha sem grande importância, mas esse organismo é, na verdade, um dos seres mais antigos da Terra. Estima-se que algumas colônias tenham mais de 4.200 anos de idade. Isso significa que começaram a crescer quando a humanidade ainda estava na Idade do Bronze. Ao contrário dos corais coloridos que associamos a recifes tropicais, o coral negro esconde em seu interior um esqueleto escuro, rígido, como se fosse madeira fossilizada. Ele não depende da luz solar para sobreviver. Em vez disso, estende seus ramos como árvores submersas e captura partículas microscópicas da água para se alimentar. É essa estratégia que permite sua sobrevivência em águas profundas e estáveis, livres das mudanças bruscas da superfície. O segredo de sua longevidade está no ritmo de vida lento. Cresce apenas alguns micrômetros por ano, praticamente imperceptível. Enquanto a vida humana é marcada por pressa e transformação, o coral negro aposta na paciência e na estabilidade. Seus pólipos, pequenos seres vivos que compõem a colônia, são constantemente renovados, mesmo quando a estrutura central continua firme por milênios. Esse equilíbrio entre renovação e solidez é o que garante sua permanência ao longo de milhares de anos. Ele não luta contra o tempo, apenas se adapta a ele, mantendo-se intocado em um ambiente que muda pouco. O coral negro é um lembrete silencioso de que a eternidade pode não estar ligada à velocidade, ao poder ou à força, mas sim à constância e à capacidade de viver em harmonia com o mundo ao redor. Se até agora já vimos criaturas com séculos e até milênios de vida, prepare-se. Nosso próximo encontro é com um ser que atravessou eras inteiras. Nas águas geladas da Antártida vive a chamada esponja de vidro antártica, também conhecida como esponja-vulcão. À primeira vista, pode parecer apenas um objeto inanimado preso ao fundo do mar, mas na verdade é um dos animais mais longevos do planeta. Estimativas apontam que algumas dessas esponjas podem viver mais de 15.000 anos, e há estudos que sugerem idades ainda mais impressionantes, chegando a 20 ou até 30.000 anos. Em outras palavras, algumas delas já existiam quando os mamutes ainda caminhavam sobre a Terra. Elas podem alcançar até 2 metros de altura e são formadas por uma estrutura de sílica, semelhante ao vidro.
Esse esqueleto funciona como uma verdadeira obra de arquitetura submarina, capaz de canalizar luz através de suas fibras, quase como cabos de fibra óptica naturais. O segredo de sua longevidade está na extrema lentidão do metabolismo e no ambiente gelado e estável em que vivem. Essas esponjas crescem de forma quase imperceptível, movendo-se apenas no nível celular, e vivem em profundidades onde nada as perturba. Além disso, sua existência se conecta de forma única com outros seres marinhos. Algumas espécies de esponjas, como a famosa cesta de Vênus, chegam a abrigar casais de pequenos camarões dentro de sua estrutura. Uma vez adultos, esses crustáceos ficam presos para sempre, vivendo, se reproduzindo e morrendo dentro da esponja. É um ciclo ao mesmo tempo fascinante e perturbador, que mostra como a natureza cria relações íntimas e inesperadas. Essas colônias silenciosas, que parecem imóveis e esquecidas, são testemunhas vivas da história do planeta. Já viram eras glaciais, transformações climáticas e o nascimento da civilização humana, permanecendo firmes e móveis, como verdadeiras sentinelas do gelo. Quando pensamos em uma água-viva, a imagem comum é de um corpo translúcido, flutuando com seus tentáculos no mar até o fim natural de sua vida. Mas existe uma espécie que quebrou esse ciclo, a chamada água-viva imortal, Turritopsis doornii. Ela mede apenas alguns milímetros, menor que a ponta do seu dedo, mas guarda uma habilidade que desafia tudo o que sabemos sobre biologia. Quando ferida, doente ou em perigo, consegue reverter seu ciclo de vida. Em vez de morrer, retorna ao estágio inicial de pólipo, como se voltasse a ser criança depois de adulta. E desse ponto, pode crescer novamente até a fase madura. Esse processo, conhecido como transdiferenciação, pode teoricamente se repetir indefinidamente, tornando-a um dos únicos seres vivos capazes de burlar a morte por envelhecimento. É como se uma borboleta voltasse a ser lagarta sempre que estivesse prestes a morrer, um verdadeiro paradoxo da natureza. Descoberta no século XIX, a capacidade de imortalidade só foi observada nos anos 1980, quando cientistas notaram adultos se transformando em pólipos em seus laboratórios. Desde então, esse pequeno ser marinho se tornou um símbolo mundial da busca pela vida eterna. Mas é importante lembrar, sua imortalidade não é absoluta. Tartarugas, peixes e até outras águas-vivas podem devorá-la facilmente. Sua dádiva só funciona em condições perfeitas, livres de predadores. No Japão, um pesquisador chamado Shin Kubota dedicou décadas a estudar essas criaturas em laboratório, alimentando-as e observando repetidos ciclos de rejuvenescimento. Seus experimentos mostraram que uma única colônia pode reiniciar a vida dezenas de vezes. A água-viva imortal não nos dá apenas a esperança de prolongar a vida, mas também a prova de que a natureza já encontrou maneiras de contornar limites que acreditávamos intransponíveis. Pequena, frágil e quase invisível, ela carrega dentro de si um dos maiores segredos da existência: a capacidade de enganar a própria morte. Ao longo dessa jornada, conhecemos criaturas que parecem atravessar o tempo. Tartarugas que desafiam os séculos, tubarões que viveram mais que impérios, corais que nasceram antes das civilizações antigas, esponjas que presenciaram eras glaciais e, por fim, uma pequena água-viva que simplesmente se recusa a morrer. Todas elas nos mostram que a natureza guarda segredos que ainda estamos longe de compreender por completo. Enquanto buscamos fórmulas para estender a vida, esses seres já dominam estratégias de longevidade que nos parecem impossíveis. Alguns venceram o tempo com lentidão e estabilidade, outros com um metabolismo controlado, e há até quem tenha aprendido a recomeçar a própria existência. Essas histórias levantam uma pergunta inevitável. Se pudéssemos, escolheríamos viver para sempre? A ideia de uma vida eterna fascina, mas também assusta. Afinal, seria um dom ou uma maldição? No Arquivo Selvagem, acreditamos que observar essas criaturas não é apenas uma forma de aprender sobre biologia, mas também sobre nós mesmos.
Elas nos lembram que a vida pode se reinventar de maneiras inesperadas e que o maior segredo da imortalidade talvez esteja menos em viver para sempre e mais em compreender como viver de forma plena. Afinal, a natureza não deixa de nos ensinar. Enquanto nós contamos os anos, ela encontra maneiras de transformá-los em eternidade. Qual desses animais que desafiam a morte mais te surpreendeu? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se você se maravilhou com os segredos da longevidade hoje, deixe seu like, inscreva-se no Arquivo Selvagem e ative as notificações para não perder nossa próxima investigação. Até lá!